bom dia, bom dia! Bom dia, meu querido. Que Deus abençoe, graça e paz. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida poderosamente, na autoridade do nome de Jesus. Mais um dia, estamos no quarto dia da live, o maior avivalista, tá bom? Então, está faltando aí apenas um minutinho para a gente dar início a esta live. São 7 horas e 59 minutos, né? Já começamos aqui para a glória do nome de Jesus. Então eu quero pedir a sua gentileza. Deixa eu trocar aqui a mão da sua gentileza. Graça e paz, Regiane. Quero pedir a sua gentileza de você enviar, tá bom, esta live para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Fica à vontade aí, clica aí no seu aviãozinho, no seu lado direito, aí inferior, a parte de baixo aí do seu Instagram, né? Vai enviando para o maior número de pessoas que você puder, seu amigo, seu parente, sua tia, seu tio, primos, primas, irmãos, mãe, pai, chama todo mundo. Hoje é manhã abençoada por Deus, manhã de falar do maior avivalista de todos os tempos. Vamos ter um dia poderoso, mais uma live cheia da presença de Deus. Então você do Instagram, compartilha aí com o maior número de pessoas. Agora com o Instagram atualizado, você pode compartilhar também num grupo familiar. Você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar com o WhatsApp, no grupo da família, grupo dos amigos, o grupo da igreja, grupo de oração. Você pode compartilhar, amém? Convida todo mundo lá, vamos lá, para a glória do nome de Jesus. Vamos lá, convida aí, clica aí, em nome de Jesus, convida todo mundo para estar conosco nesta manhã, neste tempo poderoso com o Senhor. Ontem nós tivemos uma live poderosa, né? Entendendo como o Espírito Santo é apto, né? Ele é apto, ele está preparado para nos ensinar e nos lembrar. Ontem foi poderoso, como Deus nos agraciou. Núbia, bom dia, Núbia. Deixa eu ver quem está aqui. Graça, bom dia. Está conosco aqui também Maria de Fátima, meu amigo José Pontes, graça e paz, minha tia Neia, Márcio, bom dia. Família Briguel sempre em peso conosco, Pedro, bom dia. Vamos lá, vamos. Tecília, Bispa Tecília comigo, bom dia, graça e paz. Clica aí nesse aviãozinho, vai compartilhando com o maior número de pessoas que você puder, isso mesmo. Você do Instagram, você do Facebook, né? Te espero, vou esperar aí alguns minutinhos, tá bom? E eu quero aproveitar esse momento para continuar, tá bom? Divulgando, tá bom? O nosso sorteio, não se esqueça, dia 20/10, 8 horas da manhã, nós vamos estar fazendo um grande sorteio, tá bom? Aqui com os kits, tá bom? Com o kit do Ministério Rave ou do Pastor Rodrigo, assim como você queira falar, tá bom? Então, o que vai nesse kit? Esse kit vão 5 livros, melhor dizendo, vão 5 livros, né? O livro O Maior Avivalista, que você tá vendo aí, você do Instagram, você do Facebook, tá? Vai o livro O Maior Avivalista, vai o livro Restaurando as Suas Convicções, vai o Manual de Intercessão do Rave, vai o Manual de Cura e Libertação e vai o Manual do Conselheiro e uma escova prancha, né? Eu acho que é isso que fala, escova para cabelo e barba, vai ser top. Pastor, eu sou careca, então doa para um amigo que tem cabelo. Bispo, né? Meu cabelo é curtinho, então doa aí para a esposa, pro amigo que tem cabelo aí, um cabelo maior, né? Que precisa aí desse cuidado, tá bom? É um produto muito bom, tá? Então, vamos lá, participe desse sorteio, tá bom? Pastor, como que eu faço para participar desse sorteio? Como que eu posso estar participando? É simples. O que você precisa fazer? Você precisa curtir, né, a fotinho oficial, curtir a foto oficial do nosso Instagram, tá bom? Tá lá no Instagram do Bispo Rodrigo de Silva, tá bom? No meu Instagram. Curte a fotinho. Depois de você curtir a fotinho, você precisa seguir as duas páginas, né, do nosso Instagram. O Instagram do Bispo Rodrigo,
@bispo de Silva, meu Deus, bispo pb.rodrigo de Silva, tá bom? Você segue a minha página e você segue a página também do RAV, ministério.rave, tá bom? Você segue essa página e aí você precisa marcar no mínimo 6 pessoas, você precisa marcar 6 amigos, tá bom? E depois você precisa postar no seu stories, tá bom? A fotinho oficial, clicando lá no aviãozinho, você já pede para postar no story com a frase "Eu quero!" Bem feliz, tá bom? Bem feliz e que você tenha uma boa sorte, que Deus te abençoe, que você seja o ganhador, tá bom? Para a glória do nome de Jesus. Esse material vai abençoar a sua vida, tá bom? Eu creio nisso, no nome de Jesus. Tá? Fica aí conosco. Nós estamos, né? Nós temos live hoje e temos live também amanhã, sexta-feira, 8 horas da manhã, ainda com a live O Maior Avivalista, tá bom? Depois nós vamos, né, para segunda e terça, tem mais 2 dias de live, tá bom? E depois nós vamos dar um recesso. Para que, pastor? Por que você faz esse recesso? Eu dou esse recesso para quê? Para que eu consiga preparar o material para as próximas lives, tá? Aí eu tenho aí 2 lives que eu estou querendo fazer. A primeira live que eu quero fazer é a live, eu estou pensando em fazer fora o Maior Avivalista, tá? Eu estou pensando em fazer uma live sobre o Casados para Sempre, os cursos Casados para Sempre, né? Que é um curso muito bom, tem muitas pessoas que conhecem, muitas igrejas aplicam esse curso e eu também, né? Aplico o curso Casados para Sempre há 13 anos, né? Há 13 anos. Às vezes faço esse curso, aplico esse curso 2 ou 3 vezes no ano, ou seja, 2 ou 3 turmas. Então eu já apliquei no total a esse curso, eu colocar aí 2 vezes no ano, eu já apliquei, né, 13, 26 turmas, né? Mas a gente já chegou, teve ano da gente fazer 3 turmas no ano, né? Então 3 vezes 13 dá quanto? Vocês são bons de matemática? 9, 39, né? É isso? 39 vezes nós aplicamos o curso, foi no total, tá bom? Então, Casados para Sempre é top. Claro, querido, escuta, claro que eu não vou conseguir aqui aplicar o curso Casados para Sempre, mas eu quero dar uma ideia do que é esse curso, pastor. Eu vejo tantas pessoas falar, será que eu preciso de alguma coisa para poder participar? Muitos anos de casado, eu preciso fazer Casados para Sempre? Sim, não existe nada tão bom, irmãos, que não possa melhorar, não é verdade? O nosso casamento sempre pode alcançar um nível maior e um nível melhor, não é verdade? A gente pode ficar mais feliz, mais saudável, nós podemos cuidar melhor dos nossos cônjuges. Então, eu estou pensando em fazer aí 13 lives, que Casados para Sempre são 13 aulas, né? Então, 13 lives comentando por cima sobre as lições do Casados para Sempre. Não na totalidade, porque é muita coisa, é muito material, mas escolhendo ali apenas um assunto para a gente trabalhar. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer uma votação, né? Depois eu vou fazer uma enquete lá no Instagram, aqui no Instagram, para poder saber o que vocês querem. Se vocês querem uma live sobre o Casados para Sempre, né? 13 semanas de Casados para Sempre, ou se vocês querem aí 3 semanas, não, 13 dias, né? Olha, eu achando que eu vou dar o curso. 13 dias de Casados para Sempre, ou se vocês querem aí que a gente já dê início, mas aí lá no canal do Rave, né? Lá no canal do Rave, nós vamos começar, canal do Rave, lá na página do Rave, nós vamos começar com o curso de intercessão. Claro que não é a totalidade, é somente uma apresentação do que é o curso, o que a gente fala, né? Quais os níveis que a gente alcança, qual que é a importância desse curso, aonde esse curso de intercessão, cura, libertação e aconselhamento vai nos levar, tá bom? Fique atento aí nas nossas redes sociais, tá bom? Porque você, meu irmão, que talvez faz parte de uma igreja, quer levar o curso para sua igreja, né? A gente tem disponibilidade para estar aplicando na sua igreja. Se você de repente, pastor, o curso é muito longo, né? Porque o curso são 6 meses cada módulo, tá bom? Então é um curso bem prático, é um curso, né, abençoado por Deus. Eu agradeço muito por Deus pelo privilégio,
né, de aplicar esse curso, de ser o fundador desse ministério, né, e nós temos aí uma equipe poderosa, né, e além disso, nós também temos outras programações, nós temos seminários, nós temos conferências e nós temos aí imersões, né? Então, se você quiser convidar o Bispo Rodrigo, né, com a sua equipe, o Bispo Rodrigo, com o Ministério Ravi, para uma conferência, né? Nós fazemos duas conferências. Qual conferência? Conferência Vida de Convicção e Conferência O Maior Avivalista. Foi tremendo. Nós fizemos esse ano a Conferência O Maior Avivalista na Igreja Bíblica Ágape, né? E foi tremendo, foi poderoso, tá? E aí nós temos a Conferência Vida de Convicção. Às vezes, uma liderança sem convicção, a igreja sem convicção, meia perdida sem propósito. Então, essas conferências vai ativar a vida, né, da igreja, a vida das pessoas. Isso é poderosíssimo, né, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu me alinhar aqui, que eu acho que eu tô torto aqui no Facebook, né? Isso, deixa eu centralizar. Obrigado. E também nós temos o seminário, temos seminário de intercessão, seminário de cura e libertação e seminário aconselhamento inteligente, né? Aconselhamento inteligente, que é para quem quer trabalhar, né, na área do aconselhamento dentro da área de cura e libertação, né? Então nós temos esse seminário preparando uma equipe, preparando uma liderança, tá bom? E também nós temos aí, se você quiser algo mais compacto, nós temos também a nossa imersão chamada Mantenha a Chama Acesa, MCA, Mantenha a Chama Acesa, que é uma imersão de ativação na nossa liderança, uma ativação para pastores e líderes, né? É poderoso, tá bom? Se você tiver interesse, quiser, nos procure na rede social e vai ser top para a glória do nome de Jesus. Bom dia, tô aqui no Facebook com meu tio Francisco. Beijo, meu tio, bênção. Que Deus abençoe a sua vida, tia Terezinha, viu? Beijo para vocês, fique conosco aí. Vamos lá, irmãos, vamos orar. Bispa Meire também está conosco, que privilégio. Eliette, glória a Deus. Vamos lá, vamos orar ao Senhor, vamos apresentar mais esta live. Tem algo de Deus nesta manhã. Tem algo de Deus todas as manhãs, irmãos, falando da palavra de Deus, falando do amado Espírito Santo, automaticamente que tem algo de Deus para nós, amém? Sempre tem algo de Deus para nós. Vamos lá, ó, que chique, ó, eu ganhei essa xícara aí, ó. Você que quer fazer design de xícara aí, ó, pastor Robson da Igreja Comunidade Fluir me deu de presente essa xícara, né? Olha só que linda, né? Deus está no controle, né? O controle de videogame aí, ó, que tremendo, tá bom? Aí no outro lado tá aqui, ó, não peque mais, Jesus te ama. Olha só que legal, bem criativo, né, gente? Que tremendo, né? Se você quiser, depois eu passo o contato do pastor Robson da Comunidade Fluir e ele tá fazendo esses trabalhos em caneca, viu? Olha o cafezinho aí, gente! Olha um cafezinho maravilhoso, feito pela minha rainha, pela minha princesa Tecília. Mulher de Deus abençoando seu marido com um cafezinho quentinho. Olha só que poderoso, né? Glória a Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Então, antes de orar, né, se você pode, se você que se permite, olha só, a Regina colocou caneca divertida, gostei, isso mesmo, Rei. Se você pode, clique aí, né? Insisto com você, clique aí no seu aviãozinho, compartilhe, né? Com o maior número de pessoas que você puder, com seus amigos. Talvez a pessoa está no ônibus, está dentro do busão, está no trem, não tem problema, tá? Não tem problema, pode nos ouvir, pode estar recebendo essa palavra no seu coração e para a sua vida, amém? Mas acorda lá, diga, bora gente, vamos acordar, é quinta-feira, tá chegando sexta-feira, tá chegando o final de semana cheio da presença de Deus, amém? Para a nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar, como todas as manhãs, vamos orar, vamos entregar esse dia, né? Como é bom, irmãos, estar na presença de Deus. Eu quero te convidar a isso, eu quero te convidar para você orar, quero convidar você para estar aqui conosco, entregue de corpo, alma e espírito mesmo, deleitando o seu coração, tá bom? Vamos lá, vamos orar? Então, aproveite agora, talvez você acordou, talvez você pulou da cama no susto, levou as criançadas para a escola
e já está nos afazeres de casa aí. Então não, vamos lá, vamos dar uma pausa aí, vamos agradecer ao Senhor, vamos glorificar a esse Deus Todo-Poderoso, amém? Senhor Jesus, Pai da eternidade, Tu és tremendo, Tu és tremendo. E nós queremos, Senhor, Te agradecer pelo Seu amor, agradecer pelo Teu carinho, agradecer pelo Seu cuidado para com a minha vida e para com a vida da minha família, para a vida dos meus amigos aqui que me cercam. Eu quero Te louvar, não só pela minha vida, a vida da minha esposa e meus filhos, mas toda a minha parentela, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Quero agradecer pela vida dos meus tios, tias, primos e primas, Senhor, meus sobrinhos, sobrinhas. Quero Te louvar pela vida da minha avó, as minhas duas avós, Terezinha e Elza. Apresento todos eles nas Tuas mãos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Oro pelos meus amigos, oro pelos meus vizinhos que estão aqui ao redor, que o Senhor exerça a Tua misericórdia e graça sobre a vida de cada um, e nós queremos agradecer pela Tua bênção, pelo Teu cuidado e pela Tua fidelidade. Nós queremos Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado fôlego de vida para corresponder ao Seu chamado, para corresponder à Tua proposta, levantando mais um dia na Tua presença, cheio do Teu amor, entendendo que este dia é o melhor dia, o dia que o Senhor fez, é o dia de coisas boas, é o dia de levantar encorajado, feliz, preparado para viver o melhor de Deus. Aleluia! O que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Pai, eu quero aproveitar neste momento. Essa semana uma criança me pediu oração, na verdade uma avó pediu oração, e nós queremos apresentar, Senhor, a vida desta criança, o Miguel. O Miguel tem um problema no sangue, e eu quero pedir a Tua graça. O Miguel, ele sofre o problema, não lembro agora o nome da enfermidade, mas é que o seu sangue não trabalha os coágulos, né? não coagula, então ele tem sangramento facilmente. Eu quero apresentar a vida do Miguel. Queremos pedir, Senhor, unidos agora com essas 9 pessoas e as demais que estão aqui no Facebook, Instagram, Senhor, eu quero orar e pedir em favor da vida do Miguel, Senhor. Coloca as Tuas mãos de graça, essa família que tem sofrido já há algum tempo, tem passado por dificuldades. Senhor, nós acreditamos que Tu és o Deus da cura, nós acreditamos que Tu és o Deus do milagre, Senhor. Então alcança a vida do Miguel, visita esta criança, visita o Teu filho, Senhor. O Senhor sonhou com o Miguel. Eu creio que assim como o salmista Davi disse que lá uniforme dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já escrevia a seu respeito. Então, Pai, coloca as Tuas mãos sobre a vida do Miguel, vai estabelecendo a saúde, vai trazendo cura, engana mesmo os médicos. Pai, muda o diagnóstico, no nome de Jesus, muda o diagnóstico, que essa enfermidade, essa doença não tem cura, é uma enfermidade rara, não tem cura, Senhor, é uma enfermidade hereditária, mas coloca as Tuas mãos na vida do Miguel, Senhor. Nós clamamos, o Teu povo está clamando, e nós não estamos clamando por riquezas, nós não estamos clamando por casa, por carro, por nada material, mas nós estamos clamando pela vida dessa criança, Senhor. Atua em milagre, atua em bondade, Senhor. E atua pelo Teu infinito amor, não atua porque esse bispo, esse Teu servo aqui está clamando, não. Não é simplesmente porque eu estou clamando, é porque eu tenho certeza no meu coração que o Senhor ama o Miguel. Existe amor no seu coração para a vida do Miguel e os seus familiares, a sua mamãe, o seu papai, a sua vovó, os tios que estão envolvidos, Pai. Então nós queremos clamar, Senhor, nós queremos nos devocionar nesta manhã, aleluia, na Tua presença, Senhor. E nós entramos aqui em acordo, né, com todos esses irmãos, com todas essas pessoas, Senhor. Nós pedimos, realiza o Teu milagre, Senhor, sobre a vida dessa criança, do Miguel. Eu também continuo orando, Senhor, pela vida do irmão Gilson, Senhor, com a Tua graça e o Teu favor seja sobre a vida dele. Nós continuamos crendo num Deus de milagre, num Deus que tudo pode, Senhor. Coloque as Tuas mãos, vai agindo poderosamente na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu também quero orar, Senhor Jesus, pelo meu tio Francisco que está aqui. Coloca as Tuas mãos de poder e graça. Atua, Senhor, com bondade, Senhor. Atua mesmo de maneira poderosa sobre a vida do Teu filho. Cuida dele, restaura a sua saúde, restaura, Senhor, o seu vigor. Dê alegria, aleluia, de salvação. Dê alegria deste dia poderoso na Tua presença.
que o teu filho encontre, Senhor, refrigério para a sua alma, que encontre, Senhor, segurança, aleluia, em ti, Pai. Eu clamo e eu abençoo a vida deste meu tio, Pai, para a glória do teu santo nome. Senhor, eu também quero orar pela irmã Maria, que está ainda internada, a mamãe da Rita Xavier. Nós continuamos apresentando a vida dela, pedindo milagre, crendo no milagre, Senhor. E eu sei, Pai, eu sei a convicção no meu coração, Senhor, de que o Senhor é o Deus que escuta e realiza milagre. O Senhor escuta as nossas orações e realiza milagre. Eu quero dizer, como disse bem Neemias. Neemias disse em seu livro: dê ouvido à oração deste teu servo, e não apenas a minha oração, mas de todos os teus servos que estão clamando, de todos os teus servos que estão pedindo uma intervenção, estão pedindo, Senhor, cura, estão pedindo milagres, estão pedindo a tua graça e o teu favor, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, estabelece o teu milagre, estabelece a tua cura em nome de Jesus. Pai, eu entrego esta live nas tuas mãos, né, que o Senhor possa me dirigir. Senhor, tem algumas coisas para pontuar, direcionar. Eu sei que existem coisas preparadas aqui, mas toma a frente desta live em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém? Você está aí comigo? Glória a Jesus. Então vamos lá para mais uma live. Hoje nós vamos falar, né, na página 52. Você que está com o livro, tá bom? O livro O Maior Avivalista, tá aqui, ó. O Maior Avivalista. Gente, deixa eu falar algo. Eu recebi, tá bom? Nós recebemos aqui uma doação, tá bom? De 5 livros. Já doei 2 livros. Então, você que está me assistindo, que você não tem o livro O Maior Avivalista, eu ainda tenho 3 unidades, tá bom? Para doar, tá? Tenho 3 unidades. Uma irmã, mais uma irmã, né? Bispa Meire fez esse papel, né? E mais uma irmã me ligou dizendo: pastor, estou doando 5 livros Maior Avivalista, tá bom? Então, se você não tem, tá bom? Me chama aí, fala: eu quero, pastor, eu quero esse livro. Tem 3 unidades, tá bom? Se você de repente, né, fez o convite para alguém participar da live, essa pessoa está participando e ela não tem o livro, tá bom? Me chama aí, talvez, se você tem meu WhatsApp, se não, me chama aqui, tá bom? Na mensagem aqui, tá bom? E aí a gente dá um jeito de entregar para você, a gente marca para a gente se encontrar, tá bom? Então, se você tem, pega aí já o seu livro, vamos lá para a página 52, com o tema do capítulo de hoje, que é Ele Quer Você. Ontem nós falamos sobre ele é apto, né? Ele é apto, e verdadeiramente o Espírito Santo é apto para fazer infinitamente mais, para realizar os seus milagres, para trabalhar, para convencer, como nós aprendemos ontem, né? Que o papel do Espírito Santo é que ele veio nos ensinar e nos lembrar, né? Olha só que 2 coisas poderosas. E ele não veio apenas fazer isso, né? Ensinar e lembrar, mas ele também veio nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Foi poderoso. E eu sei que ontem, além do que o livro Maior Avivalista diz, eu também tratei, né, alguns pontos falando aí, né, da igreja, de você, né, se você está em dúvida, né, depois eu sempre costumo ouvir a live, tá, irmão? Sempre eu costumo depois reassistir aquilo que eu ministrei, tá bom? E aí eu vi que eu falei mesmo, ó, você, né, que tá aí desmotivado com ele. É uma realidade, existem situações nas igrejas que às vezes desmotiva o coração, né, das pessoas, faz com que as pessoas deixem de ir à igreja, né? E aí as pessoas acabam olhando para esse lado humanista das coisas e aí desiste da fé, né? Não comunga mais, não estão mais na igreja por causa, às vezes, de um pastor, de uma liderança. E, irmãos, a gente vai ter, escuta, nós vamos ter pessoas imperfeitas em todos os lugares, principalmente em cometendo erros. Nós vamos ter tanto ovelhas mau caráter, como pastor mau caráter, líder mau caráter. E não é por causa do mau caráter que nós vamos deixar de ir à igreja, e nem vamos dar liberdade aqui, amém? Nós não estamos dando liberdade aqui para o pecado, para a gente aceitar o erro, não é isso. Até porque a palavra de Deus, ela não aceita, ao contrário, a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, né? Então Deus está dizendo: você que são pecador, eu que sou pecador, vinde a mim, né?
Vinde a mim, venha como estar, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, né? Então venha, mas Deus não manda a gente permanecer no erro, tá bom? Então eu preciso aqui abrir esse parêntese, tá bom? Para que você fale assim, pastor, mas é liberdade, né? Não, né? Nós queremos uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, tá bom? Então assim, se você tá numa igreja, vamos ser realistas, eu tô numa igreja onde eu tô vendo um pastor errado, cometer erros, né, fora dos princípios da palavra de Deus, eu não estou dizendo que ele precisa ser perfeito, não é isso. Pastores, apóstolos, bispo, uma liderança são imperfeitos. Mas se você está vendo que o caminho que esse pastor está trilhando não te agrada mais, deixa eu te dar uma direção aqui, tá bom? Uma direção com muita sabedoria. Saia de lá. Você vai ficar lá desobedecendo, desonrando uma autoridade espiritual? Saia. Saia, mas ore ao Senhor para saber onde que o Senhor vai te direcionar. Simplesmente. Acabou. Pare de tentar mudar aquilo que você não tem autoridade para fazer, a não ser que Deus tenha te dado isso. Tá bom? Então, se você não concorda, então procure um lugar onde você possa entregar o seu coração. O que adianta você estar num local onde você não pode entregar o seu coração, onde você não pode entregar a sua vida, né? Então você não faz parte dessa família, você não faz parte desse clã. Embora a igreja do Senhor Jesus seja uma só, mas você está numa igreja onde você não obedece o direcionamento, onde você não está alinhado com o direcionamento, quem está pecando é você, não é o líder, não é o pastor, não é o líder da igreja, é você que está pecando, é você que não está se submetendo à liderança. Então não adianta você querer mudar a mente do pastor ou da pastora ou do apóstolo ou do bispo, não, você não vai mudar a mente dele. Tá bom? Ainda mais se ele estiver indo contra princípios da palavra de Deus, ainda mais se ele estiver abrindo concessões, né? Se ele está abrindo concessões, dizendo que aquilo que é pecado não é mais pecado. Então, não adianta você brigar, ir para a rede social, desabafar. Para com isso. No nome de Jesus, saia de lá e procure um local onde tem a pregação saudável da palavra de Deus, onde você pode confiar e entregar a sua vida ali, para que você seja cuidado. Porque, irmão, escute, Deus não nos convida, já pega aí desde o início, não, a gente não ia começar assim não, mas já que começamos, Deus não te chama para uma igreja para você ser frequentador de uma igreja. Não é isso. Escuta, no nome de Jesus. Deus não chamou frequentadores de igreja. Deus chamou ovelhas de um rebanho. Tá? Isso significa que você, dentro de uma igreja, dentro de um rebanho, você precisa ser cuidada pelo pastor. Você precisa ser limpa pelo pastor. Você precisa ser observada pelo pastor. Você precisa que o pastor ajude você a tirar os seus carrapatos, os seus carrapichos, né? O pastor precisa colocar uma medicação nas suas feridas, você que é ovelha, entendeu? Então não adianta estar no local porque você se tornou um frequentador do templo, um frequentador de uma igreja. Deus não instituiu a igreja, Jesus não instituiu uma igreja para nos tornarmos frequentadores de igreja. Você sabe o que é igreja? Você sabe o que é verdadeiramente uma igreja? Está lá em Atos, capítulo 2, a partir do verso 45. Vamos ler para você ter noção do que eu estou falando? Vou pegar aqui a Bíblia. Eu amo essa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Vamos lá? Só para a gente ilustrar aqui de início para você, tá bom? Porque às vezes as pessoas acham que, não, eu vou lá na igreja, sou frequentador, eu dou meu dízimo, não tenho comunhão com ninguém, vim embora para casa, né? Isso não é igreja, irmãos. Isso não é igreja. Isso é religião, isso não é evangelho, melhor dizendo. Isso é religião, porque o evangelho de Jesus é um evangelho que se importa. É um evangelho que se importa. Ele não é superficial, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 45. Atos dos Apóstolos 2, 45 em diante. Olha só o que diz. Olha só o que diz, ó, 45. Ó, vamos ler a partir do 44. Olha só o que diz, ó. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum.
né? Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia o seu número e os que seriam salvos. Isso aqui é igreja. Se envolver. Igreja necessita que você se envolva com a igreja. E não que você seja um frequentador de um culto, frequentador de um templo. Não. Aqui está falando de relacionamento. Eles estavam unidos, unânimes, eles estavam assíduos, ou seja, isso significa que tinha uma frequência. Assiduidade é frequência, tá bom? Tá? Não sei se vocês que já trabalharam CLT, as empresas tinha muitas empresas que dava bonificação de assiduidade, que significa que frequência. O funcionário faltava pouco, então a Bíblia está dizendo que precisava de assiduidade, ou seja, uma frequência dentro dos templos. Não é vou na igreja uma vez por mês, eu vou na igreja lá procurar, vou lá receber uma palavra hoje e amanhã, e depois de amanhã. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém fica enfurnado na minha casa. Eu não estou falando para as pessoas ficarem enfurnadas na sua casa. Mas a igreja é a instituição que se importa. Tá ouvindo? O pessoal tá me ouvindo? A Bispa Meire falou, gente, estou sem áudio. Me ajuda aí. Estão me ouvindo bem aí? Se tiver algum problema aqui comigo, Meire, eu acho que é com o seu celular, porque aqui para mim eu acredito que esteja normal. Né? Então, é necessário ter esta frequência, amém? Tá? Ter essa frequência, tá bom? A Grazi falou que está normal. Então, é necessário que a igreja esteja em unidade, tá? É necessário, meu irmão, se você está fazendo parte da igreja, você está sendo um frequentador do templo, é necessário que você se torne participante, que você se envolva com os irmãos, que você conheça a dor dos irmãos, tá bom? É necessário conhecer, por quê? Porque nós precisamos orar uns pelos outros. Como é que eu vou orar por você se eu não conheço você? Como é que eu vou orar por você se eu não sei a sua dor? Sabe que existe uma complexidade no meio do povo de Deus? De que o povo de Deus passa por situações difíceis, passa por situações de enfermidade, passa por problemas, tá? Passa por problemas e esconde. Esconde, não conta para a assembleia, não conta para os irmãos. Como que nós vamos orar uns pelos outros se você não abre a sua vida, né? Às vezes um filho que ficou internado com uma certa doença, nasceu com um problema, ou você descobriu uma enfermidade, é hora, querido, de você não sofrer sozinho. É hora de você abrir a boca para a sua comunidade e falar para ela, falar assim, olha, irmãos, ore por mim, porque né, o médico me diagnosticou com um problema, estou passando por uma situação difícil, vamos orar. Por quê? É na unidade da igreja que Deus responde, amém? É na unidade da igreja que há a resposta do céu, irmãos. Agora a gente não quer trabalhar a unidade da igreja. A gente não quer se envolver. Aí a gente vive as nossas dores sozinhas. Sabe o que a gente fala depois? Sabe o que a gente fala depois? E claro que aqui eu abro um parêntese, tá? Não é todos os casos. Mas a maioria das vezes que fica assim, eu não quero ninguém aqui em casa não. Eu não vou falar para ninguém não, porque eu não quero que ninguém sinta dó de mim. Irmãos, para. A igreja não está ali para sentir dó, para sentir dó de você. A igreja está ali para ser empática, para dividir a sua dor, para colocar ombro no ombro e dizer, meu amigo, eu estou contigo, do que você precisa? Né? Vamos chorar junto. Não é isso que a palavra de Deus diz? Vamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Só que você precisa permitir que o pastor, que o líder, que a igreja se envolva com você. Se você esconder o seu problema, se você maquiar o seu problema, aí você depois vai ficar falando assim, nossa, mas eu passei por problema e ninguém me visitou.
Claro, você nunca falou nada com ninguém. Entra culto, sai culto, você entra na igreja e depois sai correndo. Você chega atrasado no culto e antes do culto terminar você faz igual uma bala perdida, você já sai da igreja antes de não dar paz para ninguém. Você não se relaciona com ninguém, você não tem koinonia com ninguém. Então não, tá errado, irmãos. Isso não é igreja. A igreja precisa se envolver. Igreja precisa, sim, sabe, sentar, comer junto. A gente gosta de comer, né? Não, meu Deus, como é bom comer. Como Deus é maravilhoso. Né? Como é bom poder se alimentar. Então é bom tomar um café junto, um almoço, um jantar. É bom fazer algo junto. Então tenha koinonia, tenha saber se compartilhar para a glória do nome de Jesus. Então não, tá? Vamos se envolver, amém? É muito triste quando a gente olha para a igreja e fala assim, nossa, né? Aquela irmã passou um monte de problema e ninguém foi lá visitar. Aí a gente culpa, sabe quem? Desculpa, vamos lá, vamos para a verdade. A gente culpa a igreja. Ah, mas cadê a igreja? Mas cadê a igreja? Irmão, e cadê o irmão? Isso demonstra que esse irmão não tem comunhão com ninguém. E claro que eu estou abrindo uma aspas, tá? Porque eu já vi situações onde a igreja realmente, mesmo a pessoa tendo comunhão, a igreja não se importou com cadê a pessoa. Mas tem um outro lado de onde aquele irmão não tem comunhão. Então como que as pessoas vão saber se ele não tem comunhão com ninguém? Então nós temos casos e casos, amém? E que a gente precisa pontuar. Isso mesmo, cada um deve fazer a sua parte. Mas é importante se envolver, amém? É importante a gente se envolver. Ainda que a gente não se envolva com toda a igreja, porque às vezes 100, 200, 300 pessoas não dá. Mas escolha ali um rol de amizades. Escolha ali pessoas que você pode tomar um café, que você pode trazer para sentar na sua mesa e que você pode sentar na mesa dela. Isso é importante, porque no momento da sua dificuldade você não vai estar sozinho, tá bom? Vamos lá? Aqui só foi uma introdução para o que a gente quer falar hoje. Meu Deus! São exatamente 8 horas e 35 minutos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar da página 52 com o tema Ele quer você. O texto de hoje é esse. Ele quer você. O tema de hoje, melhor dizendo, é esse. Ele quer você. Tá? Então, isso é poderoso porque o Espírito Santo, né, de acordo com o que nós começamos a ministrar ontem, né, esse é o principal papel dele. Mas eu quero que você entenda qual é a forma que o Espírito Santo te quer. Porque a gente já viu muitas afirmações nas igrejas, né? E claro que esta palavra ou esta frase ou essa expressão é totalmente errado. Ah, Deus quer o seu coração. Não, irmão, Deus não quer seu coração. Deus quer você por inteiro. Tire essa ideia de que Deus só quer o seu coração. Deus quer você por inteiro. Deus não quer seu coração apenas. Dar não quer sua carteira. Ah, eu não sou crente, mas eu dizimo, né? Ah, eu não sou frequentador de igreja, mas eu procuro dar o meu dízimo e a minha oferta. Amém! Mas Deus não está afim da sua carteira. Antes da sua carteira, Deus quer alcançar a sua vida. Antes do seu coração, Deus quer alcançar a sua vida. Deus quer morar dentro de você. Deus não quer você religioso. Você sabia que o evangelho... Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que o evangelho não é uma religião? A gente costuma citar o protestantismo, né, como uma religião. Jesus nunca veio trazer uma religião. O evangelho de Jesus nunca foi uma religião. O evangelho de Jesus era a vida de Jesus. Jesus vivia conforme as escrituras. Então não era a sua religião, porque a Bíblia, a mesma Bíblia que nos fala do evangelho, ela vai dizer que a religião mata. E é verdade, irmãos, a religião mata. O evangelho é novidade de vida e o evangelho é vida. Eu tenho essa frase no meu status. Já durante anos aqui no status do WhatsApp, eu tenho: o evangelho não é minha religião, mas é a minha vida. Sabe por quê? Porque eu decidi viver conforme o evangelho de Jesus Cristo. Eu decidi viver, né? Na minha imperfeição, na minha dificuldade, verdade. Mas eu decidi viver, tá? Então, eu quero aqui trabalhar hoje com vocês com essa maneira, pastor, com essa maneira, bispo,
que Deus ele me quer? Como ele me quer? Então ele não quer só uma parte sua, tá? Ele não quer, né, só uma parte sua. Ele não quer só o seu coração, só a sua carteira, só a sua presença. Não, Jesus quer você por inteiro. O Espírito Santo, ele quer você por corpo, alma e espírito. Ele quer te assumir aonde não há espaço mais para nada. E nós vamos aprender aqui hoje, tá bom? Nós vamos compartilhar aqui hoje, né, a página 52, tá bom? Olha só que interessante, né? Diz assim, eu quero ler um pouquinho com vocês e depois nós vamos comentando, tá? A vinda de Jesus Cristo e a vinda e permanência, né? Olha só que poderoso. Jesus veio, morreu, mas foi para o Pai. Mas o Espírito Santo veio e permanece conosco, né? Eles têm o mesmo objetivo, que é cumprir o propósito do Pai. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo têm o mesmo objetivo, tá? De cumprir o propósito do Pai, que é restaurar a intimidade do homem para com Deus, tá bom? Claro que Jesus veio, irmão, com uma ação totalmente diferente do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus veio para quê? Para salvar. Jesus se manifestou para salvar a humanidade, né? Para religar, né? Para religar o homem a Deus, para tirar o homem do abismo, né? Jesus foi a ponte que religa, aleluia, religa o homem a Cristo. Jesus foi a ponte, né, que faz isso. Agora o Espírito Santo, ele veio com outro papel. Qual é o papel do Espírito Santo, né? Ele veio com o propósito de mudar e moldar a nossa vida. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos ser mudados e moldados, tá? Cristo veio morrer por toda a humanidade, mas o Espírito Santo veio apossar-se de toda a humanidade. É isso mesmo, tá? Apossar-se. Ou a expressão mais comum é tomar posse. O Espírito Santo veio tomar posse de toda a humanidade, tá? O texto que nós vamos trabalhar, né, como referência é o texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que diz assim, olha só que texto poderoso, irmãos. Diz assim, ó, 1 Samuel 10, 6, o Espírito do Senhor se apossará de você e com ele você profetizará em transe e será um novo homem, tá? Será um novo homem. Aqui esse texto, essa expressão do texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, está falando de quando Saul foi separado e ungido para ser rei, tá bom? Saul, isso mesmo, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, tá? Quando Deus separa Saul, quando Deus manda, né, Samuel escolher um rei, porque a nação estava pedindo o rei, Deus envia Saul até Samuel, tá bom? Era um jovem apenas, era um menino apenas, e aí quando Saul tem um encontro com Samuel, o primeiro encontro, acontece isso. Samuel disse que o Espírito Santo se apossaria de Saul, né? E ele profetizaria em transe, tá bom? Por que tem essa palavra em transe? Não é que Saul perdeu a mente, como o transe, esse transe aqui, não é aquele transe dos... Ai, como é que fala? Eu acabei de esquecer o nome, Jesus. Me ajuda aí, irmãos. Quando a pessoa fica em transe lá, aqueles mágicos lá que faz, como que fala? Ai, Jesus, me lembra. Ajuda aí, Regiane, você com a mulher inteligente. Quando a pessoa fica em transe lá, aqueles mágicos que faz transe, como que é o nome? É o que tenta controlar a mente das pessoas. Como que é, gente? Ai, eu assisti um filme esses dias sobre isso, esqueci o nome. Ai, que coisa chata, esqueci aqui a expressão certa. Não é ilusão, como que é o nome? Ai. Hipnose, lembrei. Hipnose, isso, ponte, hipnotismo, hipnose. Esse transe, né? Esse transe não é esse transe de hipnose, de controle, não é isso. Tá bom? Esse transe é que Saul
profetizaria não por sua própria vontade. Essa é a questão. Saul não profetizaria porque ele queria, até porque Saul não era profeta, tá? Saul não era profeta. Saul era alguém dali do clã de Israel, fazia parte de uma das 12 tribos de Israel, tá? Mas ele não era profeta, ele não tinha o ofício de profeta, mas o profeta Saul, né, o homem de Deus, disse a Samuel que Desculpa, o profeta Samuel disse a Saul que ele iria profetizar, né? E ele ia profetizar em transe, e ele seria um novo homem a partir do momento. Olha só que expressão poderosa. A partir do momento que o Espírito Santo se apossasse de Saul e ele profetizasse, ele seria um novo homem. Ele não seria mais o mesmo Saul. Ele não ia ser o mesmo Saul. Então esse transe não é hipnose, porque Saul sabia o que estava acontecendo, tá? A hipnose que os magos, né, fazem, os ilusionistas fazem, ela rouba a mente da pessoa, tá? Há um roubar de mente, essa hipnose que essa galera faz, há um roubar de mente. Então isso não é nem um pouco saudável, é extremamente místico e perigoso, tá? Vou repetir, a hipnose é extremamente perigosa, tanto que durante um período a psicologia, ela usou a hipnose como tratamento, mas depois ela foi tirada porque é perigosíssimo, tá? A hipnose é perigosíssimo como tratamento, tá? A psicologia durante um tempo usou, mas isso começou a dar vários distúrbios. Por quê? Porque faz a pessoa entrar num estado perigosíssimo. Então essa hipnose que a Bíblia está dizendo, desculpa, essa hipnose não, esse transe que a Bíblia está dizendo sobre Saul, não é um roubar de mente, não é um controle, né, onde a pessoa não se lembra de nada, onde ela se esqueceu, onde ela é manipulada e quando ela volta, ela tem um apagão. Não é isso, tá bom? Esse transe de Saul é que o Espírito Santo estaria dominando ele naquele exato momento, mas ele ia ter noção de tudo que estava acontecendo, ele ia profetizar segundo o toque, segundo a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Amém? Ficou claro aí? Para depois você não faça, nossa, o Bispo Rodrigo agora tá ensinando sobre hipnose. Não, calma lá, viu? Então preste atenção no que nós vamos falar aqui nesta manhã. Tá? Vamos crescer aqui para você entender qual que é esse intuito de Deus de falar de apossar-se, tá, de nós, tá bom? Então eu quero trabalhar com vocês. Então já falei aqui, Jesus, possuir, possar-se, tá. Agora vamos entender. Ó, a Regia disse assim, ó, na odontologia também utiliza a hipnose em alguns casos. Então, a medicina, ela usufrui, né, desse método, mas eu vou repetir, é um método perigoso, tá bom? É um método perigoso, tá? Então, tome cuidado, né? O meu toque aqui como bispo, como pastor, é que tome cuidado com essa questão do hipnotismo, porque não é algo natural apenas, tá bom? A medicina e a psicologia vai trabalhar de uma forma, né, vai levar a níveis perigosos, porque pode ver, a pessoa que hipnotiza, ela tem controle total sobre a vida da pessoa, tá bom? E isso pode entrar, escuta, isso pode entrar num contexto, a gente não vai se aprofundar aqui sobre hipnose, talvez num outro momento, talvez na live de cura e libertação, nós podemos falar a fundo sobre hipnose, tá? Lá na live de cura e libertação nós vamos falar, mas hoje a gente não vai conseguir concluir aqui, porque esse assunto a gente vai ter que detalhar, pesquisar, para não falar besteira aqui, mas eu só digo que não é legal, tá? É meio perigoso essa questão do hipnotismo, tá? Da hipnose, tá? Essa questão de levar em transe pela hipnose é perigoso. Esse transe de 1 Samuel 10, 6 não é esse tipo de transe, ficou claro? Amém? Você está comigo aí? Estão me entendendo? Por favor, diga se está entendendo aí, para mim não provocar confusão na mente de vocês, tá bom?
Então, esse transe que a Bíblia fala em 1 Samuel 10:6 não é esse transe de hipnose, de controle da mente, né? De a pessoa ser um fantoche na mão da pessoa que está fazendo o transe. Não é isso, tá? O Espírito Santo não vai fazer a gente nunca de fantoche, até porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta, tá bom? Há uma sujeição e não um domínio, tá bom? Não é isso. Essa coisa de que o Espírito Santo te domina e você faz coisas que você, né? Isso aí é demônio, desculpa a expressão, mas é real. Isso é espírito maligno. É espírito maligno que rouba a sua mente, é espírito maligno que controla você, que você faz as coisas e você não se lembra. E se alguém, escuta, se alguém, já fica aqui claro, se alguém, né, dizer que está cheio do Espírito Santo, cometer atos e dizer que não se lembra, nunca foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca rouba a nossa mente, porque ele não é ladrão. O Espírito Santo, ele comunga, ele tem comunhão. O Espírito Santo te faz participante do seu mover, tá? E não rouba a mente. Escuta, até as pessoas, preste atenção, até as pessoas que caem no Espírito, já viu aquelas pessoas que recebem uma porção de Deus, como Daniel, como Ezequiel, como o próprio Salomão, recebe uma glória poderosa de Deus, e ali o seu corpo canal não aguenta a glória e eles caem no chão, eles caem consciente, tá? Eles caem consciente, tá? Não é roubada a sua mente. Então, tome cuidado com esse tipo de espiritualismo, tá? De que, o Espírito Santo me pegou, eu nem sei o que aconteceu. Então, isso é demônio, que quem rouba a mente das pessoas são demônios, tá bom? Então, tome cuidado. Vamos lá, então, vamos nos aprofundar na questão do apossar-se. Então, qual que é o significado da palavra apossar-se, né? Ou tomar posse, né? Eu quero trabalhar aqui com vocês, deixa eu puxar aqui, que aí aqui eu consigo falar. Então, assim, o significado dela, eu quero falar dos sinônimos, né? Eu acho que os sinônimos é muito rico aqui da palavra apossar-se, porque o Espírito Santo veio apossar-se de nós, tá? Apossar-se significa tomar posse mesmo, tá? O sinônimo de apossar-se significa conquistar, assumir, assenhorar-se, adquirir-se, tá? Então eu não peguei todos os sinônimos, tá bom? Porque apossar-se não tem só uma visão positiva, tá bom? O apossar-se também existe uma expressão negativa, tá bom? Porque tem aqui, eu até anotei aqui, tem também a questão do roubo, tá? Do tomar, né? Do dominar. Então, existem algumas expressões que é controle, que o diabo também faz, tá? Mas a gente sabe que o diabo é um imitador de Deus. Ele gosta de imitar, por quê? Porque ele gosta de confundir tudo aquilo que Deus está promovendo. Como ele quer confundir, então ele faz algo semelhante, ou melhor, ele faz algo parecido, não é semelhante. Desculpa, deixa eu me corrigir, tá? O diabo sempre procura fazer algo parecido, tá bom? Algo parecido para quê? Para poder confundir a mente das pessoas. Por isso que ele procura fazer algo parecido, não semelhante, porque semelhante é idêntico, tá? Semelhante é idêntico. Então, o diabo procura fazer algo parecido. Então, o sinônimo da palavra apossar-se ou tomar posse é conquistar. Então, conquistar, você não conquista assim. Você conquista aos poucos, tá? A conquista significa que aos poucos você vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, sabe? Ou de um terreno, ou de uma pessoa. Quem trabalha muito o contexto de conquistar é guerra. Quando nações entram em guerra, ela não conquista a cidade, não conquista a nação assim. Ela vai trabalhando, ela vai guerreando aos poucos para conquistando cada vila, cada bairro, cada cidade, até controlar os estados. Então, conquista é referente a isso, vai aos poucos, né? O sinônimo também da palavra apossar-se é assumir, né? Ou seja, o direcionador agora, quem direciona é o Espírito Santo, ele assume o controle, né? Assenhorar-se, então, isso significa que quando o Espírito Santo toma posse de nós,
ele se torna Senhor. Tá entendendo? Ele se torna Senhor da nossa vida. E adquirir, por quê? Porque quando o Espírito Santo se apossa de nós, nós nos tornamos propriedades dele. Propriedades. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Aqueles que são de Deus, o maligno não os toca. Por quê? Porque nós temos um dono. Como nós temos um dono, então não é qualquer um que pode nos tocar. Não é qualquer um que pode se aproximar de nós. Nós temos um dono. Bom, acabou de esclarecer uma dúvida minha. Glória a Deus, Eugênio. Que bênção, né? Então, esse apossar-se é isso. Eu não estou falando do apossar-se de controle de mente, de roubar a mente, né? De saquear, nada disso. O apossar é tomar o direito, tá bom? É ter direito sobre aquilo. É o que o Espírito Santo faz. Ele toma o direito, tá? E esse texto de 1 Samuel, ele é tremendo. Na NVI, escuta bem, na NVI ele traz essa expressão, né, que nós lemos: o Espírito do Senhor se apossará de você e com ele você profetizará em transe e será um novo homem. Mas eu quero ler com vocês, eu estava lendo ontem, né, pesquisando, trabalhando aí para preparar para vocês, e eu vi aqui essa expressão na Bíblia de Jerusalém. Eu achei fantástico a expressão dessa Bíblia, né, a Bíblia de Jerusalém aí. Para quem não conhece, eu gosto muito da tradução dessa Bíblia. Olha o que ela diz, né? Olha só o que essa Bíblia diz. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Então o Espírito de Yahvé, né, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé virá sobre ti. Olha a expressão que essa Bíblia diz, irmãos. E entrarás. Olha só. Meu, que poderoso, que poderoso. Então, esse apossar-se, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você pode dizer aí, meu Deus. Esse apossar-se é que o Espírito Santo vai entrar dentro da pessoa e vai preencher ela por completo. Né? Olha o texto da Nova Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, melhor dizendo. Ela diz claramente, ó, então o Espírito de Yahvé virá sobre ti e entrarás em transe com eles, e te transformarás em outro homem, né? Irmãos, esse é poderoso. Por isso, ó, escuta bem. Agora a gente vai chapar aqui. Escuta bem. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode ser mais a mesma pessoa. Não dá para continuar sendo o mesmo. Não dá, irmãos. Alguma coisa precisa mudar, uma chave tem que virar, o caráter muda, as atitudes mudam, a fala muda. O texto, eu amo essa Bíblia. Se você tiver, né, condição de comprar, ela tá barata, irmãos. Antigamente essa Bíblia era caríssima, mas agora ela tá barata. Olha a expressão, eu vou ler novamente com vocês. Então o Espírito de Yahvé virá sobre ti e entrará em transe com ele e te transformará em outro homem. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, irmãos, verdadeiramente ele se torna um outro homem. Não dá para ser a mesma pessoa. Se uma pessoa aceitar a Jesus Cristo e permanecer como ela sempre foi, com o mesmo costume, com a mesma boca suja, com o mesmo comportamento, sendo mau caráter, desculpa, o Espírito Santo não entrou dentro dela. Ela está no processo ainda, tá bom? Eu não estou dizendo que ela não aceitou a Jesus como Salvador, eu não estou dizendo que ela não foi salva em Cristo, mas ela ainda não foi convertida. Porque é isso que Jesus disse para Pedro. Está lembrado do texto? Quando Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você ainda não está convertido, mas quando você for convertido, você ajudará muitos dos seus irmãos. E essa conversão de Pedro, ela só aconteceria quando o Espírito Santo fosse morar dentro dele, que foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos.
Tá lembrado de Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Capítulo 2, né? Quando o Espírito Santo apossar-se de nós, nós ficaremos cheios do Espírito, cheios, não da carne, irmãos, não do mundo, mas nós ficaremos cheios do Espírito Santo. Nós não ficaremos cheios de conceitos, cheios das nossas verdades, cheios, né, de religião, cheios de usos e costumes. Não, nós ficaremos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, que poderoso, irmãos, que poderoso! Então uma pessoa, escuta, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela necessita ser uma nova criatura. Meu Deus, fala aí comigo, meu Deus. Não dá para ser a mesma pessoa. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, ela não é a mesma pessoa. Ela não pode ser. Não dá para ela continuar sendo a mesma pessoa. Deus muda, Deus vira uma chave. Quem está dizendo isso é a palavra, olha só. Saul disse para Samuel, Samuel disse para Saul, quando esse espírito entrar, ele entrará dentro de você, em transe, você se tornará um novo homem, uma nova pessoa. Então, quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente, você se torna uma nova pessoa. Vamos lá para o texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, pega lá a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 ao 4, que diz assim. 2, 1 ao 4. Tá comigo aí? Vamos lá, vamos nos aprofundar. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa a qual estava assentado. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Olha a expressão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vou ler de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha só que poderoso, irmãos. Então o contexto aqui é que esse se apossar significa que o Espírito Santo ele vai tomar posse de você de uma maneira tão grande que você vai ser cheio dele. Você vai ser cheio dele. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora vamos lá, deixa eu ler aqui um pedaço do livro, uma parte do livro com você. Eu quero ler uma parte do livro com você aqui, ó. Página 53, para a gente se aprofundar. Página 53. O terceiro parágrafo, tá? Que tá aqui, ó. Se apossará de você. Que significa? Deus melhor do que nós sabe que se não fomos possuídos, esse possuídos aqui, tá? Tem dentro do seu sinônimo é apossar-se, tá? Que é possuir a terra, que é conquistar a terra. Esse possuir é conquistar, não é possuir de controle, tá bom? É possuir de tomar posse, tá? Possuídos pelo Espírito Santo. Seremos possuídos se a gente não for possuído pelo Espírito Santo, nós seremos possuídos pela vontade da nossa alma. Este é o grande perigo que de início parece não representar risco algum, mas se não formos possuídos pelo Espírito Santo, logo daremos brecha para manifestações de espíritos malignos. Depois que eu e você somos dominados pela nossa própria alma, desejos, sentimentos e vontades, seremos facilmente possuídos por demônios.
Olha só. Então, escuta, você, meu amigo, meu crente, meu querido irmão, minha irmã que está aí, se você não se permitir ser possuído, ser posse do Espírito Santo, dele controlar, tá? Não controle de domínio, tá? Mas dele estar direcionando a sua vida, dele ser o centro dele ser o centro da sua vida, dele te direcionar, te ensinar, te lembrar, de você ser cheios do Espírito Santo, nós sermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser cheios de outras coisas. Se a gente não fazer como Paulo diz, né? Não se embriaguem com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se a gente não se encher dele, tá bom? Se a gente não dá todo o espaço para ele, a nossa carne, a nossa alma vai gritar. A nossa alma vai gritar. E o que isso significa? O que significa isso, bispo? Significa que os seus desejos e sentimentos e a sua vontade vai te dominar. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, irmãos. A carne deseja o que é contrário ao espírito. Talvez você tenha dito assim: ah, pastor, eu estou tanto tempo na igreja e eu não consigo vencer um pecado. Sabe por quê? Porque a sua carne, ela não se sujeita ao espírito. Você precisa aprender a dominar a sua carne. Você precisa desenvolver uma das características do fruto do espírito, que é domínio próprio. Por isso que você tem que se permitir ser dominado, possuído, se tornar posse do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus, não é de qualquer espírito, tá bom? É do Espírito Santo de Deus. Você tem que deixar que ele se apossar de você, ou seja, que ele fale quais são os planos, que ele fale quais são as suas vontades. Eu estava aplicando há três aulas atrás do curso do Ministério Rave, do curso de intercessão, que é um curso de princípios da fé cristã. Eu estava falando sobre jejum. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que se a gente quer aprender a se dominar, se você quer aprender a se dominar, sabe qual que é a melhor forma de você desenvolver domínio próprio? O jejum. O jejum vai te ensinar a se dominar. Porque o jejum está falando de um ato físico, embora seja estritamente espiritual, mas ele nos ensina a dominar o que é físico. Porque, irmãos, vamos lá, deixa eu trazer uma clareza aqui muito grande para a gente. Se você, escuta bem, se você não consegue dominar o seu estômago, se você não consegue dominar o seu desejo, as suas vontades, se você não consegue dominar os seus prazeres, então você não domina o seu pecado. Pegou? Tremendo, né? Se você não consegue se dominar para fazer jejum, ai, pastor, eu não consigo jejuar porque, sabe, eu vou lá e quebro, eu acabo esquecendo. Isso significa que a sua vida de pecado é tangível também. Se você não consegue se dominar para um jejum, então você também é um candidato que cede o pecado. É, bicho, pegou. Ou melhor, o bicho pegou não, o bicho soltou, não é verdade? O bicho foi embora, pegou nada não, ele soltou. Em nome de Jesus. Então, o jejum é um dos exercícios para desenvolver domínio próprio. Domine, irmão, essa solitária que está no seu bucho aí. Domine essa lombriga que está aí, irmão. Mostra para o seu estômago que quem domina ele é você, não é ele. Ai, mas pastor, é que eu tô com uma fraqueza, irmão. Escuta, quando você jejuma, deixa eu falar aqui algo poderoso para você. Quando você faz jejuns longos de 7 dias, de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 21 dias, 40 dias, os piores são os 3 primeiros dias. Os 3 primeiros dias vai dar fome, vai estar dor de cabeça, vai ser terrível. Por quê? Porque você está liberando toxina. Então o seu corpo, o corpo físico, não vamos aqui espiritualizar, mas o seu corpo físico, ele já vai fazer isso, ele vai dar dor de cabeça, isso é desintoxicação. Então ele já vai dar dor de cabeça, ele vai dar fraqueza, entendeu? Mas é os 3 primeiros dias. Depois isso passa. Mas o problema é que a gente não consegue dominar os 3 primeiros dias.
E aí, escuta, se você não consegue, isso é real, se você não consegue dominar você para um jejum, você então não se domina para não pecar. Pode saber isso. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Porque, irmão, escuta, dominar a nossa alma para não pecar é muito pior do que dominar o nosso estômago para não comer. Eu já vivi situações de pecado onde eu me arrepiava com desejo de pecar. Eu cheguei a me arrepiar, a ter calafrios para desejo de cometer pecado. Terrível. Isso mesmo, Regiane. Deus está nos convidando. Ai, é que eu não consigo desenvolver domínio próprio. Jejua, crente. Vamos lá, vamos entrar no exercício de jejum. Vamos jejuar aí. Vamos dominar a nossa carne, dominar a nossa língua, dominar a nossa mente. É isso que Deus quer. Por isso que a Bíblia vai dizer, está escrito, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vocês ou de vós. Então olha só que poderoso. Se você não consegue jejuar, vai falar para mim que você consegue resistir ao diabo? Não, consegue não, irmãos. Consegue não. Se a gente não consegue dominar o físico, quanto mais o espiritual, que é algo que a gente não vê. Que se a gente não tiver discernimento de Deus, nós vamos humanizar e carnalizar as situações malignas. O negócio é forte. Então, olha lá, vamos continuar. Então, eu falei só de se apossará, né? Então, é nesse sentido. Então, se você não for, né, não se tornar posse do Espírito Santo, você vai se tornar posse do mundo, você vai se tornar posse do inimigo das nossas almas. Né? Profetizar, usar a nossa mente, olha só, profetizar significa usar a nossa mente, boca e corpo para que outras pessoas sejam alcançadas pelas ações poderosas do Espírito Santo. Assim, libertá-las, transformá-las e salvá-las em Cristo Jesus, através do Santo Espírito de Deus. Né? Santo Espírito. Deus quer que você e eu trabalhemos, ou seja, profetizemos aos nossos familiares, amigos, aos incrédulos, aos inimigos, aos desconhecidos sobre o propósito de serem alcançados por Ele, assim como nós fomos um dia. Porém, só faremos essas coisas se vivermos primeiro a palavra escrita. Tem gente que quer profetizar, irmãos. Tem gente que quer profetizar. Não, eu quero ser usado por Deus. Mas o Espírito Santo ainda não tomou posse da sua vida. Por quê? Porque você está fazendo as suas vontades. Ah, não. Orar de madrugada não é comigo, não. Não é comigo também. Mas quando Deus me chama, tem que orar. Ah, ir para o monte. Ah, eu não gosto de ir, não. Irmãos, escuta. Nós estamos vivendo um evangelho tão raquítico. E eu estou dizendo no contexto geral, tá bom? Eu estou colocando todo mundo num pacote mesmo, tá bom? Mas a igreja está vivendo, às vezes, um evangelho tão raquítico que nem orar antes do culto mais a gente ora. A gente não tem o tempo, e a gente vai lembrar, é claro, eu não estou aqui querendo fixar o passado, mas tem coisas boas do passado. Tá lembrado? Lamentações? Trago à memória o que me dá esperança. Então, a gente viveu experiência lá com os nossos avós, de que antes do culto nós ajoelhávamos para orar, nós gastávamos tempo ali, e a nossa oração, escuta, a nossa oração ali no templo, não era, ai Deus, eu quero, que milagre, não, era Senhor, toma esta casa nas suas mãos, Senhor, realiza as tuas obras, Senhor, tenha liberdade aqui, cura, Senhor, batiza, transforma, traz salvação no culto de hoje. As nossas orações, era isso, eu ouvia, eu lembro da minha avó, né, a avó Terezinha, orando no início de culto, né, falando, Deus, toma esta casa, né, traz os nossos irmãos em segurança para a sua casa, que este culto seja um culto poderoso. A gente nem ora mais isso, irmãos.
A gente chega no culto na correria, no pá mesmo. A gente chega na correria no culto, já chega atrasado, aí a gente quer levantar a mão ali. Isso quando a gente não chega atrapalhando a liturgia do culto. O culto tá na adoração e a gente chega conversando com o irmão que tá do lado. Ei, não faça isso. Você chegou, o culto já começou, chegue com ordem e decência, com respeito. Né? Chega, né? Faça sua oração, se é em pé, se é ajoelhado, mas fique ali, ó, de boa. Isso mesmo, Regiane. Né? A gente chegava no culto pedindo perdão. Deus nos perdoa, Pai, da semana. Né? Talvez a semana foi muito complicada. Claro que isso a gente também faz em casa. Mas a gente ia para a igreja com esse coração cheio de temor, irmãos. Só que às vezes a maioria, ou uma boa parte, né? Não vou falar a maioria não, deixa eu me corrigir. Mas uma boa parte da igreja hoje chega na igreja como soberbo, como que eu vou lá e Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou lá e Deus tem que falar comigo. Eu vou lá e Deus tem que me responder. Eu vou lá e Deus vai ter que me dar casa, vai ter que me dar carro, vai ter que me dar casa. Não, Deus não tem que fazer nada, irmãos, por você. Porque Ele já fez. Tudo que Ele fizer daqui para frente é graça e bondade de Deus. Ele já te deu a salvação imerecida. Então tudo que você ganhar de Deus daqui para frente é o extra dele. É o extra. A bondade é extra, o amor é extra, a cura é extra, o milagre é extra de Deus. Porque o que Ele veio te dar, Ele já te deu, que é a salvação, é o selo de salvação. Amém? Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos chegar na igreja, e como diz um pastor que eu conheci, nós temos que chegar na igreja e torrar em oração. Quando a igreja do Senhor Jesus aprender a fazer isso, irmãos, nós vamos ter cultos sobrenaturais. Nós vamos ter culto assim, aonde o Espírito Santo vai ter todo o domínio do culto. Ele vai, como diz o Luiz Hermínio, o Espírito Santo vai bagunçar o culto. Ele vai fazer do jeito dele. Ele vai tirar das minhas mãos e vai colocar nas mãos dele. Ele vai tirar das suas mãos, meu pastor, meu bispo, meu apóstolo, meu líder. Quando o Espírito Santo domina um ambiente, ele tira das nossas mãos e vai para a mão dele. Eu estava vendo um debate esses dias sobre dons espirituais na Rádio Musical FM e eu achei super interessante. É isso mesmo, Pontes. E eu ouvi o debate e aí um dos sensacionalistas que estavam ali, né? Ele estava dizendo de que ele não acreditava que os dons eram para os dias atuais, né? Porque cessaram os dons, cessaram prodígios e maravilhas, né? E sabe por que cessou? Cessou não é porque Deus não quer mais realizar. Cessou porque a igreja deixou de buscar intensamente. Cessou porque carro, casa, propriedade passou a ser prioridade para a igreja. Sabe o que a igreja escuta? Deixa eu falar algo para você. Sabe o que a igreja primitiva se preocupava? A igreja primitiva se preocupava com pessoas e não com templo. Desculpa, mas eu preciso falar uma realidade. Hoje, boa parte, não vou falar totalidade, tá bom, meus irmãos? Me perdoe aqui, mas não é uma totalidade, eu não estou colocando todo mundo no pacote, não. Existem as suas exceções, mas uma boa parte está preocupada com templos luxuosos, com propriedade, conquistar, ser rico, ser uma igreja rica. Nós já somos uma igreja rica, porque o nosso Pai é dono do ouro e da prata. E aí a igreja parou, escuta, a igreja parou de viver, ou diminuiu, tá? Parou não, melhor dizendo. A igreja, ela deixou de viver milagres, prodígios e maravilhas, e movimentações dos dons espirituais,
Porque não é prioridade para a igreja. A igreja está orando para templos luxuosos. A igreja está orando para melhor cadeira, melhor ar-condicionado. E claro, escuta, tudo isso é importante, irmãos. Mas tudo isso não é prioridade. Prioridade é salvação, é arrependimento, é batismo no Espírito Santo, é transformação de vida, é cura, é libertação. Isso é prioridade. Prioridade são as coisas do reino. Tá lembrado que a gente ministrou há 2 dias atrás? Buscar primeiramente o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos pessoas, Deus atua. Quando a gente prioriza a pessoa, vamos lá. Quantas igrejas estão preocupadas em cuidar de órfãos e viúvas? Tem igreja que nem assistência social tem. Eu já experimentei, irmãos, um dia, escute. Um dia, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um dia, eu fazendo parte da Igreja Bíblica Ágape, eu cuidava, né, de uma região ali, aproximadamente 250 pessoas, e a IBA, né, tem assistência social tal, e a gente sempre trabalhou assistência social com muito cuidado. Então, uma pessoa que vinha pedir, mesmo da nossa igreja, a gente não ia apenas dar a cesta básica para ela, o alimento, ou uma mistura, né? A gente não só ajudava ela, porque a gente ajudava com cesta básica, a gente ajudava com uma mistura, né? Porque é bom, não é bom, irmãos, comer com a mistura? Você gosta de comer só arroz e feijão e farinha? Porque às vezes a gente acha que a sociedade ou as famílias só precisam de arroz, feijão e farinha, né? Então não, a gente procurava, né, arrumar aí entre os irmãos, né? A gente ali levantava a oferta. Eu estou fazendo aqui sem levantar bandeira, tá bom? Só para compartilhar com vocês. E aí a gente levava, além da cesta básica, a gente levava uma mistura. Ajudávamos com o pagamento, às vezes, de alguma água e luz que estava atrasada, para que, né, a Sabesp e a Eletropaulo não cortasse a luz do irmão. Isso é viver em igreja, isso é se importar, isso é estar em sociedade. Claro que não é sair pagando para todo mundo, irmãos, não é isso, mas com ordem e decência. Aquele membro serviu durante anos aquela igreja, sabe, em dízimos, em ofertas, e de repente, no momento de uma crise, a igreja dá um pontapé na bunda da pessoa e diz: se vira. Não. Não. Não é assim. Não é assim. Então vamos lá, vamos entrar no nível aqui para falar de apossar-se, né? Então, e aí, como a gente ajudava muitas famílias, um dia veio uma família de uma outra denominação, que a igreja é a mesma, mas veio uma família de uma outra denominação. E olha, irmãos, olha só o que esse irmão falou para mim. Eu vou preservar aqui o nome da igreja, vou preservar o nome da pessoa, mas olha só o que esse irmão falou para mim. Disse assim: Pastor Rodrigo, eu vim aqui, né, na sua igreja, porque o meu pastor, eu fui pedir ajuda para ele disse que a igreja dele não ajuda não, a nossa igreja não ajuda não, mas ele disse que a igreja de vocês ajuda, né? Que a igreja de vocês dá cesta básica, você pode me ajudar? E aí, claro, irmãos, escuta, claro, o que eu fiz? Eu falei: claro, mas nós vamos te ajudar sim, nós vamos te ajudar, mas você congrega onde? Aí ele pegou e falou: eu congrego na igreja X. Aí eu falei para ele: você entrega o seu dízimo aonde? Lá. Você entrega a sua oferta aonde? Ele falou: lá, pastor. Eu falei: então aquela igreja é responsável pela sua vida e pela sua família. Então nós vamos te ajudar. Escuta, nós vamos te ajudar sim, porque Deus tem nos dado condição para ajudar tanto pessoas de dentro da nossa igreja quanto fora. Nós vamos te ajudar, mas nós vamos te ajudar durante 3 meses. Depois de 3 meses você vai virar para o seu pastor e vai falar para ele, dizendo: pastor, eu estou passando por uma crise, estou procurando um trabalho. Enquanto eu não arrumar trabalho, a igreja é responsável pela minha vida. Porque durante anos, eu não estou falando de 1 ano, 2, durante mais de 10 anos eu semeei aqui nesta casa. E agora que eu estou passando uma dificuldade, vocês vão me enxotar, né? E se ele falar alguma coisa, assim: e quem disse isso foi o pastor que o senhor mandou eu procurar, foi o pastor Rodrigo. Porque, irmãos, nós somos responsáveis. Que raio de igreja que nós somos? Nós somos responsáveis pelas nossas ovelhas. Quer dizer, enquanto a ovelha está dando lã para a gente, está dando carne, ela serve. Depois que ela para de produzir lã, a gente mata ela e joga fora. É assim que a gente faz? Não, meus pastores.
Não, líderes, vamos cuidar. O pastor Abe Uber, diz que ovelha sadia dá cria. Então, você quer que a sua igreja cresça, você quer que a sua igreja prospere, faça a sua ovelha se tornar uma ovelha saudável. Cuide dela, ame ela, porque depois ela vai ficar agradecida e ela vai produzir. E isso não é trocadilho, é normal. Uma casa que nos cuida bem, a gente quer fazer de tudo para melhorar essa casa. A gente quer fazer de tudo que as pessoas experimentem o que nós experimentamos. O cuidado, o afeto de Deus, através da vida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Agora, o que a gente vê por aí afora não é isso. A gente vê por aí afora homens saqueando realmente ovelhas. Desculpa a expressão, mas a gente vê um trabalhador ganhar um salário mínimo e a gente vê aí pastores ganhando milhões, ganhando 20 mil, 30 mil, 200, 40 mil reais por mês. E sabe o que é interessante? Uma ovelha consegue viver com um salário mínimo, mas um pastor não, né? Não estou criticando, tá bom, irmãos? Não estou criticando, eu só estou trazendo aqui uma reflexão. É uma reflexão para a gente entender aonde Deus está nos levando. Deus quer abrir os nossos olhos concernente aos mercenários da fé que têm aparecido. Tem aparecido muitos mercenários da fé, trocando a fé por dinheiro. Eu falo porque eu já acompanhei, e mesmo eu sendo pastor, eu já acompanhei algumas rádios que para você receber oração, você tem que pagar, você tem que entrar num propósito. E o propósito não é a sua vida, o propósito é ali o dinheiro. Ou você paga ou não tem propósito. Que absurdo. Isso são mercenários da fé. Então tome cuidado. Por isso, sabe o que eu ensino, irmãos? Valorize o seu pastor. Saia. Desculpa, mas às vezes, quando a gente vai para a internet, quando a gente vai para a televisão e a gente começa a ver uns absurdos, saia desses absurdos. Valorize o seu pastor que tem chorado por você, que visita você. Quando você fica doente lá no hospital, quem vai te visitar não é o pastor da internet, não. É o seu pastor que vai te visitar. Então valorize o seu pastor, valorize o seu líder, valorize o seu discipulador. Aí sabe o que a gente faz? E eu já vi, não, eu não vou dizimar aqui não, eu vou dizimar lá na rádio, porque lá o profeta profetizou e disse que eu vou ter. Cuidado, irmãos. Cuidado que você está semeando você está colocando a sua semente no lugar errado. Cuidado, cuidado. Eu não estou dizendo que você não pode abençoar, amém? Você é livre. Mas cuidado. Porque a gente acaba valorizando pessoas erradas. Vamos seguir. Porém, só faremos essas coisas se vivermos primeiramente a palavra escrita, página 53. Praticando-a, sendo cheios do Espírito Santo, assim obtemos força, poder, disposição e coragem. Somente quando já se vive o que está escrito é que se pode profetizar e ver acontecer na vida de outras pessoas, né? Ser um novo homem, olha só o texto que nós lemos, ser um novo homem. Ser um novo homem significa transformado, mudado, moldado. Sabe a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela? Nada, irmão. Saia dessa síndrome. Deus te fez um novo homem e uma nova mulher, transformados, moldados, mudados pela graça de Cristo Jesus. Deus quer que todos percebam e reconheçam que você não é a mesma pessoa de antes. Tá? Ele quer que outras pessoas vejam essa nova criatura, saber quem você é, como se chama, que filho de quem você é, né? Sua nova personalidade e caráter deve ser um exemplo a ser seguido. Fomos imagens e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora vamos lá, vamos para o texto de Atos dos Apóstolos,
A gente leu já capítulo 4, olha só que legal, né? Diz assim, ó, todos ficaram, versículo 4, Atos dos Apóstolos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, o propósito de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. O se apossar do Espírito Santo é isso, é te tornar cheio dele, tá bom? Vamos ler outro texto também. Quero aqui colocar um outro texto, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13, diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o espírito da promessa, né? Olha que unção poderosa, né? Que expressão poderosa. O texto de Efésios, né, vai dizer que nós somos selados. E sabe qual que é o importante aqui? Esse selado significa que você tem um dono. Porque o selo aqui significa marca. Você foi marcado pelo Espírito Santo. Então agora você se tornou propriedade do Espírito Santo. Você agora é posse do Espírito Santo. Ele te tem, amém? Você está entendendo isso? Então, e sabe qual que é aqui a expressão? O que é legal aqui desse texto, o que é profundo nesse texto, é que ele não fala que você foi selado pelo Espírito Santo, que ele veio e te marcou. O texto vai dizer que você foi selado com. Com significa que essa marca, ela entrou dentro de você. É uma marca que está dentro de você. É como se o Espírito Santo fosse a ferramenta de Deus para marcar sua vida. Você não foi não foi através dele, foi por ele. Você foi marcado com o Espírito Santo, né? Foi com ele entrou dentro de você. Essa expressão aqui de Efésios 1:13 é tremenda, né? Não é pelo, mas é com. Isso é poderoso demais, poderoso demais. Ou seja, tomar posse também tem algumas, né? Já falei. Então é isso mesmo. Então esse pelo, né? Esse com, melhor dizendo, é tremendo, irmãos. É tremendo. Você não tem uma marquinha. Ah, eu tenho uma marquinha, uma tatuaginha. Não. O Espírito Santo não te tatuou. Ele não marcou exteriormente você. Ele marcou você internamente. Foi dentro. Né? Você carrega algo, você está marcado dentro. Ninguém pode tirar sua marca. Não tem cirurgia que tire essa marca. Não tem laser que tire essa marca. Não tem nada que você possa fazer para tirar essa marca, a não ser que você decida expulsar ele, extinguir ele, apagar ele. Poderoso, né, não, irmãos? Meu Deus, que poderoso. Você tá aí, irmão? Você tá aí, não me deixa sozinho, não. Me fala alguma coisa aí, escreve alguma coisa, diga, tô aqui, bispo. Eu tô aqui. Vamos para um texto para finalizar. Meu Deus, 9 horas e 31 minutos. 1 hora e 30 minutos de live já. Meu Deus, passa muito rápido, né, irmãos? Eu poderia ficar aqui 24 horas falando da palavra de Deus. Eu amo falar desse meu Jesus e do meu amigo Espírito Santo. Mas vamos lá. Vamos para o último texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha só o que diz. Olha só o que diz esse texto. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Vamos lá, olha só. É Deus, diga comigo, é puramente Deus. Escreve aí, é puramente Deus. É Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Eu não sou firme em Deus só porque eu quero, é por causa dele, Deus, é por causa dele, ó. Paulo vai afirmar isso aos Coríntios, né? Paulo afirma isso ao Coríntios, é tremendo. Olha,
Eu vou ler de novo. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. É Deus, irmãos. Por isso que quando eu olho para a igreja, quando eu olho para as pessoas e quando eu olho para a minha própria vida, não é por causa de mim. É apesar de mim, porque se eu estou aqui, se você está aí firme, foi Deus. 2 Coríntios 1:21 diz que você está firme por causa de Deus. Você está firme, minha irmã, você está fortificada, é por causa de Deus. Né? É por causa de Deus que você está permanecendo firme. Não é por causa da sua humanidade. Aí ele continua, diz assim: Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Olha só, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você entendeu o que quer dizer se apossar-se? Então, quando você aceitou Cristo como Salvador, quando você reconheceu Jesus como seu Salvador, único e suficiente, Deus, ele tomou você como propriedade. Sabe o que ele fez? Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para te direcionar. Aleluia. Ai, como eu amo as escrituras sagradas. É para mostrar que a casa tem dono. Irmãos, o Espírito Santo apossou-se de você para mostrar que você tem um dono. Quando o diabo aparecer, quando o inimigo das nossas almas aparecer, quando os espíritos malignos aparecer, não vá você atender a porta. Peça para o Espírito Santo, peça para o dono da casa abrir a porta. Peça para ele ir lá e ver o que o espírito maligno quer. Porque quando a gente abre, eu vivi isso, sabe? Quando a gente abre a porta para o diabo, a gente comunga com ele. Mas quando quem atende a nossa porta é o Espírito Santo, o diabo vira para ele e diga: peraí, eu estou na casa errada, deixa eu sair, eu errei o endereço, não era você não, era para tal outra pessoa, foi engano. Irmãos, foi engano. Poderoso, né? Não. Então você tem um dono, irmãos, dentro de você. É por isso que há uma necessidade do Espírito Santo apossar-se de você. Isso significa que você já... Sabe aquele texto que Paulo vai dizer? Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, as suas vontades, os seus desejos precisam ser sujeitados a Ele. E não aquilo que você quer. Não, eu faço o que eu quero. Eu faço da maneira que eu quero. Quem manda aqui sou eu. Ah, se engana. Se engana você que você acha que você que manda. Se é você que manda, deixa eu dizer uma palavra aqui. E eu vou encerrar. Meu Deus. Será que eu digo? Será que eu falo? Ou depois vão me criticar por causa dessa palavra? Meu Deus do céu. Grazi. Posso falar então? Vou receber no meu espírito, vou falar. Se você escuta, olha aqui para mim, você que está aí me ouvindo, você que está com esse tempo aqui conosco, se é você, escute, se é você que manda na sua casa, manda na sua vida, se prepare para dar errado. É você que manda? É você que dita as regras? Se prepare para dar errado. Vai dar tudo errado. Você vai atropelar. Você vai entrar em caminhos que não é para você entrar. Porque quem precisa dirigir a sua vida é o Espírito Santo. É Cristo Jesus. Ele é o piloto desse avião. Ele é o comandante desse navio. Não você. Se for você, irmãos, vai dar errado. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Quantas vezes você já pode dizer que você pensou, não, vai dar certo e deu tudo errado. Sabe por quê? Porque quem estava fazendo não era Deus, era você. Você nem consultou a Deus. Sabe o que a gente faz na maioria das vezes, irmãos? A gente faz e mude. Vou encerrar, tá? Mude o seu comportamento. Em vez de você orar a Deus dizendo, Deus, olha, abençoa aqui, ó, eu estou fazendo isso, abençoa. Para! Você está fazendo do jeito errado. Você está fazendo do jeito errado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que convidar Deus para ser participante e não para ele abençoar simplesmente. Fala, Deus, vem cá. Como que eu devo fazer isso aqui? Quando que eu devo fazer isso aqui? Quando? Como? Com quem? Peça direção a Deus. Você quer saber como isso é real? Eu vou te dar um chazinho aqui breve. Mas eu só vou falar o texto, não vou explicar, só vou falar o texto. Vai ler Neemias capítulo 1 e capítulo 2 e você vai entender o que eu estou falando. Quando um homem decide não convidar a Deus para estar no negócio dele, mas quando o homem decide pedir orientação a Deus do que deve ser feito, ele alcança sucesso. Ele alcança sucesso. Porque até o que a gente olha e fala... Porque quantas a gente já olhou para Deus... Deus falou assim, ó, faça isso. Você fala, mas vai dar errado, Senhor. Tá lembrado Moisés? Deus, acabou e agora a gente vai morrer. O faraó, os egípcios estão aí atrás. O que a gente tem na frente é o mar vermelho. Né? Aí Deus disse o quê? Deus disse o quê para Moisés? Oxi, o que você tem na mão, meu filho? Falou, o cajado, toca nas águas. Mas Deus é água, o pessoal vai... Toca nas águas. Não, mas vai dar errado. Toca nas águas, obedeça o direcionamento. Obedeça o direcionamento. Obedeça a Deus incondicionalmente. Seja radical na sua obediência com Deus. Se Deus falou, vai e faça. E você será bem-sucedido. Agora, claro, se certifique de que foi Deus. Irmãos, eu vou encerrar. Porque eu acho que o meu vizinho aqui de cima começou uma obra e eu acho que está começando a fazer barulho para vocês aí, né? Então vamos lá, vamos finalizar. Meu Deus, finalizamos. Eita, agora pegou. Frase, eu vou falar a frase do dia e a gente ora para encerrar. Frase do dia. Somos propriedades de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. Frase do dia. Somos propriedade de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! De novo. Somos propriedades de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Obrigado por este tempo. Hoje nós ficamos a mais. Eu acho que hoje foi a live mais longa, né? 1h42. São exatamente 9h41. Amém. Deixa eu abençoar o seu dia. Sônia, você aí do Facebook, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Obrigado pela tua presença aí de estar conosco. Bispa Tecília, meu tio Francisco, né, o pessoal do Instagram, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Vamos encerrar. Deixa eu abençoar a sua vida. Amém? Deixa eu abençoar. Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Mais um tema trabalhado, né? O Senhor quer você, né? Ele quer você, foi o tema de hoje. Senhor, que essa palavra pode se tornar viva e eficaz na nossa vida. Que verdadeiramente o Senhor pode se apossar dos teus filhos. Que eles não vivam mais as vontades próprias deles, mas que eles vivam segundo a sua vontade, Pai. Que o desejo, que a mente, que o coração, que a visão esteja de acordo com a sua vontade, Senhor. Eu quero assim abençoar os meus irmãos, Senhor, de maneira poderosa e tremenda. Que eles possam viver de uma maneira plena o teu sobrenatural, Senhor.
que eles possam conhecer a tua presença, conhecer quem o Senhor é em profundidade. Todas essas pessoas que passaram por aqui, que nos ouviram, Senhor, que eles possam entender o que o Senhor quer fazer com eles, o que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer atuar, como o Senhor quer trabalhar na vida deles, como o Senhor tem uma vida abundante, Senhor, e que nós não precisamos mendigar a tua presença, porque o Senhor é o Deus que está dentro. Como um rio, Espírito Santo, como um rio que flui do nosso interior, assim disse Jesus. O Senhor é um rio, o Senhor é uma fonte, Espírito Santo. O Senhor é uma fonte que flui do nosso interior para fora. E essa fonte flui, esse rio flui para alcançar milhares e milhares e milhares de vidas e através dessa fonte mostrar o testemunho de fé que nós cremos na pessoa de Jesus e no amado Espírito Santo. Eu quero abençoar este meu irmão, eu quero abençoar essa minha irmã, que ele tenha um dia cheio da tua presença, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, uma excelente manhã, uma ótima tarde, uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Você que mais tarde, quinta-feira, tem culto, tem célula, que Deus abençoe a sua vida, tenha um culto, uma célula abençoado. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui. E nós vamos falar de algo assim incrível, irmãos. Nós vamos falar, do próximo capítulo, que é a página 60, o que o afasta de você. Nesse texto, eu trabalho o contexto da blasfêmia do Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Então não perca amanhã uma live poderosa, trazendo uma clareza para o seu coração. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações estejam com vocês hoje. Não só hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Que Deus abençoe. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.